Então, como a gente está aqui hoje para fazer essa grande comemoração, essa grande festa juntos, comemorando esse dia tão especial de nascimento do Dr. Eduard Bach. E eu pensei em trazer para nós hoje uma experiência, acredito que para a grande maioria de vocês, nova, que é com a Soul Collage. A Soul Collage é a colagem da alma, aonde nós, através de cartões, com uma linguagem intuitiva, experiencial, nós vamos resgatar e sentir aquilo que as virtudes, os desequilíbrios que o Dr. Bach experimentou quando ele estava sintonizando esse sistema floral. Então, rapidamente, porque eu não vou falar das essências para vocês hoje, como eu disse, nós vamos vivenciá-las, só para a gente fazer assim, lembrar rapidamente. Os 12 curadores foram as primeiras 12 essências que o Dr. Bach sintonizou, aonde ele experienciou cada um daqueles desequilíbrios, e conforme ele se aproximava da flor correta, ele sentia a virtude que iria ajudá-lo, né, a desenvolver a força para que aquele desequilíbrio pudesse ir sendo eliminado. Os 12 curadores falam de 12 lições que a nossa alma tem a desenvolver, tem a aprender nessa experiência. Os 12 curadores, eles falam de essências que vão mais, de uma forma um pouco mais lenta, mais profunda, estar presente na nossa vida, porque são aspectos em que, recorrendo, a vida vai nos colocar, vai nos confrontar. Ou seja, conforme o nosso processo evolutivo, conforme nós vamos adentrando na nossa jornada evolutiva, a vida vai apresentando essas dificuldades para que nós vamos a cada momento desenvolvendo essa virtude. Então percebam que os 12 curadores, eles estão mais presentes na nossa forma. O que também não impede, né, que eles se apresentem como uma situação pontual, ok? Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês da Soul Collage, da proposta da Soul Collage, para que vocês consigam se entregar na oficina com o conhecimento necessário. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A Soul Collage, ela fala de nós montarmos o nosso baralho pessoal. Este baralho, ele tem um princípio que é muito interessante, que é o princípio do uno e dos múltiplos. O que é este princípio do uno, né? Cada carta vai trazer um aspecto que me compõe, um aspecto da minha personalidade, né? Então, com a Soul Collage, nós trabalhamos muito com os eus que nos compõem. E quando nós vamos montando o nosso baralho, nós vamos juntando essas partes. E aqui nós temos os múltiplos, ou seja, eu não sou uma coisa ou outra coisa, eu sou a soma dessas partes, sendo que cada uma delas é um potencial que existe em mim, né? E cada uma delas tem um potencial de luz e um potencial de sombra, que este é o nosso caminho, né? Esta é a nossa jornada.
A Soul Collage, ela é feita a partir de um cartão em branco, né? Um cartão de 13 por 20. Vocês não vão ter esse cartão aí. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com uma folha de ofício. Quem se identificar e gostar, e se quiser seguir com este trabalho, o que que vai fazer? Depois pode colar a sua folha no seu cartão. Eu pedi que vocês tivessem uma régua para que a gente possa cortar essa medida de 13 por 20. Por quê? Porque todos os facilitadores de Soul Collage usam essa mesma medida. Porque se vocês fizerem uma oficina comigo, ou se vocês fizerem, por exemplo, uma oficina com outro facilitador, as suas cartas sempre vão compor o seu baralho. E este baralho, depois a gente usa ele como consulta, né? Para momentos da nossa vida, para desafios. E as cartas, elas não podem ter tamanhos diferentes, né? Então, é sempre 13 por 20. A gente usa normalmente o papel Panamá. Ele tem 3 milímetros de espessura, tá? Mas vocês, como não tem esse papel aí, vocês vão usar a folha de ofício. Quem não tem régua, o que que vocês vão fazer? Vocês vão cortar a metade de uma folha de ofício, tá? Para quem não tem régua, vocês vão dobrar a folha e cortar a metade. E aí, vocês vão descartar, em média, 2 centímetros e 1 centímetro aqui, tá? Ó, eu coloquei aqui para que vocês possam ter uma noção desse tamanho, ok? Então, aqui, ó, 2 centímetros e 1 centímetro. Algumas coisas importantes que vocês vão saber. Quando a gente trabalha com Soul Collage, nós temos que respeitar limites. Então, a nossa carta, o que a gente quiser montar e contar aqui, ela tem que obedecer, ó, o limite da carta. Depois eu vou falar um pouquinho mais aqui para vocês, ok? Por isso que é importante vocês trabalharem com essa medida, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela para que você se aproprie um pouquinho mais da Soul Collage, o que que ela é, como é que ela funciona, para então depois nós passarmos para a experiência vivencial. Então, eu vou dar aqui para vocês rapidamente uma aula, né? A medida é 13 por 20, tá? Eu vou dar aqui para vocês rapidamente a aula introdutória do curso, só para que vocês consigam entender qual é a proposta do trabalho que nós vamos fazer, ok? Então, me deem um minutinho aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, só um pouquinho que eu vou... Então, vamos falar um pouquinho sobre a Soul Collage, tá? Soul Collage não é terapia, mas é um método terapêutico, tá? Que a Sina Frost começou a formular ali na década de 80, né? 1989. Não tem como a gente começar a falar de um método sem falar um pouquinho da pessoa, né, que nos trouxe esse legado. A Sina faleceu em janeiro de 2016, e ela era graduada em teologia, e ela fez um mestrado em psicologia, onde ela estudou psicologia analítica junguiana, a terapia de partes da Virginia Satir, a Gestalt do Fritz Perls, a psicologia humanista, transpessoal. E o que que aconteceu? Na década de 80, a Sina estava imersa no mundo dos mitos, da psicologia dos arquétipos, explorando muitos caminhos espirituais. E quando ela foi finalizar o mestrado, ela queria homenagear os colegas. E para isso, o que que ela fez? Ela sorteava a cada dia um nome e preparava um cartão
em homenagem a esse colega. E esse cartão, ele era feito a partir de recorte e colagem. E assim, então, nasceu a Soulcology, né? Que tem, traduzindo a Soulcology para o nosso português, seria a colagem da alma. O que eu carinhosamente chamo das cartas intuitivas da alma, tá? Então, percebam que quando a gente trabalha com Soulcology, quando a gente começa a construir a nossa carta, num primeiro momento a gente sente assim uma certa ansiedade, a gente sente, ai, como é que tem que ser, o que que eu tenho que colocar, mas percebam que aqui a gente está trabalhando com um processo que ele é intuitivo e experiencial. Então, você só tem que se deixar serem conduzidos pelo seu inconsciente, porque essa é a o objetivo, né? É acessar a nossa sabedoria interior, é acessar todo aquele conhecimento que existe, que habita em nós, mas que nós, com a nossa mente racional, com a nossa mente cartesiana, não conseguimos. Né? Por quê? Porque nós vemos somente aquela parte nossa que se apresenta concreta, tangível, observável, né? Mas nós temos todos aqueles aspectos, aquelas percepções, aqueles eus que habitam em nós. E as cartas, elas vêm para nos ajudar justamente a desvendar estes eus, né? Então, elas vêm contar a nossa história pessoal, a nossa história coletiva e com muita diversidade, profundidade e sabedoria. Quando a gente fala na Soulcology, a gente está falando de, através das nossas cartas, através do nosso baralho, reconhecer dinâmicas, vivências, acessar a nossa intuição, e a partir do luminoso em nós, a partir do invisível em nós, criar um incrível baralho de cartas. E quem já conhece essa técnica, que eu sei que tem aqui pessoas que conhecem, quem conhece esse método, na verdade, né? Quem já experienciou sabe o quanto o nosso baralho se torna importante na nossa jornada, porque cada carta tem um significado muito profundo, um significado muito pessoal, e que elas vão nos ajudar nas perguntas, nas transições da vida, porque eu posso pedir que Néter pode me acompanhar hoje nesta aula introdutória de Soulcology, que parte minha pode se apresentar como uma força, né? Como um guia nas minhas palavras. Então, ao longo, conforme a gente vai desenvolvendo a Soulcology, a gente vai aprendendo não só a conhecer as nossas partes, como também usar o nosso baralho como um oráculo, né? Eu chamo que é o oráculo intuitivo da alma, né? Então, esse nosso baralho, ele vai se tornando muito rico, né? Porque ele vai desde as descobertas ao desbloqueio, né? Então, quando a gente trabalha com Soulcology, nós fizemos, metaforicamente, um caminho, ó, através das cartas, de encontro ao nosso self mais profundo, o nosso eu mais profundo, resgatando tudo aquilo que está reprimido em termos de sentimentos, de emoções. E é por isso que a gente precisa, então, das revistas, de cola, de tesoura, do papelão, mas o mais importante é toda a energia que nós pudermos despender nesse momento em relação a nós mesmos. E aqui a ideia, a proposta é não ter ideias. A gente não tem nada. O que nós temos são infinitas possibilidades que aquele cartão em branco vai nos oferecer. E talvez vocês estejam se perguntando aí, né? Mas por que fazer Soulcology? Porque quando a gente corta, recorta, cola, une, nós estamos
resgatando partes da nossa alma. Nós estamos unindo experiências, nós estamos buscando encontrar um caminho de volta, a volta à nossa verdadeira essência. Então, Soul College é autoacolhimento, é autoamor, é autogentileza, é autorrespeito, é autoescuta. E aqui, essa lista ela pode ser infinita, porque ela fala de amor por nós mesmos e por todas as partes que nos compõem. E o mais interessante disso é que Soul College também se faz para fortalecer o nosso vínculo, a nossa união, se trabalha em comunidade. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos trabalhar as nossas cartas em comunidade. Então, para isso, é muito importante que aqui, agora, nesse momento, a gente entenda o respeito pelo meu ser e o respeito pelo ser do outro. Porque quando estamos juntos, não sou eu e não é você, somos nós, né? Então, quando somos nós, nós precisamos honrar a nossa história e também a história do outro. Nós precisamos de confidencialidade e honestidade entre nós. E principalmente o não julgamento. Agora eu convido vocês a deixar o crítico, a deixar o julgador, a deixar o juiz do lado de fora, para que somente venha o observador, aquele que quer saber um pouquinho mais de si e ajudar o colega a saber um pouquinho mais de si próprio. Então, quando a gente trabalha com Soul College, nós temos algumas etapas, tá? A primeira etapa é a escolha das figuras. Quando vocês vão, através das revistas, imagens que vocês podem ter impresso, da internet, às vezes fotos, né? Nós vamos selecionar as imagens. E aqui é muito interessante porque a gente acha que nós escolhemos as imagens. E eu sinto informá-los. As imagens nos escolhem. Vocês vão ver que vocês vão ser sacados pelas imagens, né? Elas solicitam a presença dela. Depois de selecionada a imagem, nós vamos para a montagem e colagem para a carta. E o último, a nossa última etapa é quando a gente vai dialogar com essa imagem. Nós vamos dialogar com esse cartão, porque o objetivo da Soul College é dar voz à nossa alma, é dar voz, né? A esse Zeus que moram dentro de nós. Quando vocês forem selecionar as revistas, como eu disse, vocês podem buscar essas imagens, né? Em lugares mais diversos, até calendário, tá? Tem uma regrinha, a carta de Soul College, ela tem que ter o fundo sempre completo, né? Então, a gente pode usar fundo de revista, mas a gente pode usar um papel colorido também e dar uma cor para esse fundo. Não utilizar relevo, a carta ela tem que ser lisinha, então não pode colocar uma lantejola, não pode colocar assim nada que vá criar um relevo na carta. E as imagens não podem conter palavras, números e frases. Mas eu tenho uma imagem que eu quero muito usar e ela tem uma frase. Então, recorte, monte, ache outras imagens que possam tapar aquela frase. E aí é que vocês vão ver que a magia acontece. É exatamente nesse momento que a magia acontece, quando a gente começa a fazer essa escolha e essa montagem. Quando a gente vai começar a montar a carta, na Soul College, nós trabalhamos com uma imagem principal, que é o que chamamos do néter. O néter é a voz, né? Mas às vezes a gente precisa de ajuda com esse néter, né? A gente precisa de imagens auxiliares para compor esse néter. Eu sugiro que aqui hoje vocês não incluam, por exemplo, mais do que 4, tá? Ao todo. Trabalhem com uma imagem principal e mais 2 ou 3, né? Aqui, ó, o que é a minha imagem principal aqui que vocês estão vendo? Este aqui, esta flor, esta
esse vegetal aqui é o meu néter, esse aqui, ó, é o fundo da carta, e aqui eu tenho o beija-flor e a rosa. Essa carta, o nome dela é Ressurreição. Por quê? Porque eu sou alguém que surge do caos, tá? Depois nós vamos fazer um pouquinho dessas leituras. Então, percebam que aceitar os limites da carta é muito importante. No verso da carta, não pode ter nada escrito, imagens coladas, né? O verso da carta, ele tem que estar íntegro, exatamente como é o cartão, tá? E depois, o grande momento, quando a magia acontece e a gente vai fazer o diálogo com essa imagem, né? E a gente vai ouvir a voz da nossa alma. E essa carta, então, vai se apresentar a nós. Gente, agora vem a parte boa, que é a experiência. Se acomodem na cadeira. Vamos buscar assim, ó, vamos resgatar lá do fundo uma imagem. Sabe aquelas imagens assim, quando a gente vai na casa, quando a gente ia, por exemplo, na casa da nossa avó, e lá a gente sentia aquele cheirinho, né? Às vezes de pão, de bolo. Vocês lembram disso? Como que era? Vamos resgatar esse momento? E aí eu vou pedir para vocês que agora, mais do que nunca, deixem que a alma se aproxime. Chegue bem pertinho do corpo. E vocês deixem que a criança que mora em vocês escute o que eu quero contar. Porque uma vez, a minha mãe me contou uma história que ela ouviu quando era pequena da vizinha que morava do lado da casa dela. E essa história começou lá em 1934, com um senhorzinho de nome Eduardo. Então, 1, 2, 3, era uma vez. E sempre era uma vez. 16 viajantes iniciaram uma jornada pela floresta. No início da jornada, tudo correu e pareceu muito bem. Mas como toda jornada, após eles terem iniciado o caminho, algo aconteceu. A Grímone começou a se preocupar. Será que estamos indo pelo caminho certo? E mais tarde, conforme o dia ia caindo e as sombras começavam a aparecer na floresta, Mimulus. Ai, o nosso amigo Mimulus começou então a ficar com medo e começou a pensar que talvez eles estivessem se perdido da estrada. Mas então, quando o sol se pôs e realmente a sombra tomou conta da floresta, os ruídos noturnos, aqueles sons que só se encontra na floresta à noite. Ai, o que aconteceu? Rock Rose ficou aterrorizado. Ele entrou num estado de pânico que já não conseguia mais caminhar. O coração batia acelerado, ele sentia o suor percorrendo o rosto dele. E ele então pensou: não vamos sobreviver. Gorse,
que estava ali junto aos outros amigos. Quando tudo estava escuro, ele perdeu então totalmente a esperança e disse: eu não posso continuar. Vão vocês, que eu ficarei aqui, até que a morte alivie o meu sofrimento. Mas Oak, que era muito determinado, pensava e dizia para Gorse: nem tudo está perdido. Mesmo que no fundo Oak pensasse: acho que nunca mais veremos a luz do sol, ele dizia: levantem, levantem e seguimos em frente. Lutaremos até o fim, falou ele impetuosamente para os companheiros. Esclerantos não sabia bem o que pensar a respeito do que acontecia ali. Em algum momento, ele tinha uma certa esperança, mas de repente já tinha a incerteza da indecisão e achava que sim, o caminho estava perdido. Ora, ele acreditava que deveriam seguir em frente, mas ele pensava: se seguir em frente, pode haver mais perigo. Aí então ele pensava: vou ficar, mas e se eu ficar aqui, talvez tenha perigo. E assim Esclerantos não conseguia ir adiante. Clêmates, ai, o nosso amigo Clêmates, estava ali, sentindo o aroma da noite, ouvindo o som da floresta, sem perceber exatamente o que estava acontecendo ali, calmamente, tranquilamente, pacientemente. Ora, apenas se preocupava um pouquinho se ele iria dormir ou se ele iria seguir adiante. Mas ao lado de Clêmates estava Gentium. Gentium dizia: vamos, amigos, vamos, não podemos desistir. Mas em outros momentos, quando ele pensava o que havia pela frente, ele entrava num estado de pesar, de desânimo, quase uma depressão. Mas não eram só esses os nossos viajantes. Junto com o grupo, haviam outros viajantes que nunca sentiram medo, que eles queriam continuar de qualquer forma. Alguns até tentando ajudar os seus companheiros. Ryder, por exemplo, tinha certeza que conhecia o caminho, tinha certeza do que estava falando e queria que todos o ouvissem. Já Chicory não se preocupava muito com a jornada. Estava mais preocupado em saber se todos ali estavam alimentados, se todos ali percebiam o quanto ele se preocupava com eles e se como chegariam ao final da jornada, se bem, se muito cansados. Mas junto com Ryder e Chicory estava Cerato. Cerato queria experimentar as trilhas, porém não confiava no seu julgamento. Dentro do coração dele apontava um caminho, mas ele não confiava que o seu coração estava certo. E assim ele se colocava junto aos amigos, esperando o que eles lhe diriam. Mas entre esses ainda havia Centauri. Centauri de uma docilidade, de uma gentileza. Ele queria tanto aliviar a tensão e a preocupação dos amigos que ele carregava todas as bagagens. Sim, Centauri carregava todas as mochilas, principalmente daqueles que eram os mais fortes, mais capazes de suportar o peso das suas mochilas. Mas como eram fortes, falavam com uma voz mais imponente, justamente a esses Centauri queria ajudar. Nós tínhamos ainda, dentre os nossos viajantes, um todo disposto a ajudar. Porém,
às vezes se deprimia quando achava que não fazia algo corretamente, quando pensava que de alguma forma poderia ter feito algo de errado. Esse era Rockwater. Mesmo com esse olhar tão forte sobre si, ele sabia o caminho. Ele sabia como sair da floresta. E nós tínhamos ainda mais à frente de todo o grupo, Vervain. Vervain conhecia muito bem esse caminho. Ali naquele momento ele estava um pouco confuso e chegou a fazer algumas sugestões, mas como ele fazia essas sugestões de uma forma um tanto impositiva, os amigos não estavam muito dispostos a ouvi-lo. Mas sim, Vervain seguiu em frente, pelo único caminho que levava à saída da floresta. Impatience. Impatience já sabia o caminho de volta, não só de como sair da floresta, mas como chegar em casa. Mas ele estava tão impaciente, ele estava tão irritado, tanto com os amigos que tinham medo e que tinham ficado lá atrás, quanto com os amigos que queriam ajudar aqueles que tinham medo, que ele foi e seguiu à frente, sozinho, solitário, porque os outros não eram rápidos e focados como ele. Mas já um pouquinho mais adiante, Impatience encontrou Water Violet. Ora, quem é o Water Violet? O Water Violet era aquele viajante que ele já tinha passado por aquele caminho. Ele já tinha feito aquele caminho mais de uma vez. E ele pensava, eu não vou perder tempo com aqueles medrosos. Eu não vou perder tempo com aqueles inseguros. Eu já sei o que se faz. Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou simplesmente seguir o meu caminho. E aí, então, o que acontece? O dia amanheceu. Novamente, o sol despontou na aurora e eles conseguiram atravessar a floresta. Agora, todos eles são guias de outros viajantes, porque eles fizeram a sua jornada. Ali, naquela floresta, eles conheceram a escuridão. Mas todos eles sabem agora que a escuridão nada mais é do que a sombra daquilo que não está iluminado. E eles hoje andam como heróis destemidos. E cada um desses 16 viajantes ensina a sua maneira a lição, o exemplo a quem está mais atrás na sua jornada. A Grimone se libertou das preocupações e hoje consegue levar a vida com leveza. Nímulos perdeu o medo e diz àquele que está lá atrás, venha, experimente esse caminho com espontaneidade, com liberdade. Rock Rose diz, no momento mais escuro, é a hora de chamar o herói que existe em você. Gorse fala aos viajantes, o sol há de raiar. Mesmo que agora você ache que não enxerga o caminho, o sol há de raiar. Não desista. Ou que resiste imperturbável ao vento mais forte. E diz aquele que ainda está lá atrás no caminho. Reconheça a hora de descansar, mas não desista. Esclerantos encontrou seu lugar. Ele conseguiu se posicionar e agora ele caminha com plena certeza por aquela floresta. Clêmates agora tem os olhos fixos na jornada e ele sabe exatamente o ponto onde quer chegar. Já Rider, o nosso amigo Rider, aprendeu que cada viajante deve seguir o seu próprio caminho. E ele, então, agora, tranquilamente, segue o seu. Gentian aprendeu que as dificuldades existem para reconhecermos
o nosso poder, o nosso valor. Chicory aprendeu que ele podia simplesmente amar e servir com liberdade, incondicionalmente, e principalmente apenas quando for solicitado. Serato aprendeu que atalhos não levam a lugar nenhum e que sim, o coração dele sempre será um guia quando ele estiver perdido. Ai, Centauri que carregava todas as bagagens, agora acha que é o suficiente carregar somente a sua. Rockwater não critica mais. Agora ele passa mais tempo se fortalecendo. Ele passa mais tempo se encorajando. E Vervain não faz mais sermões, apenas segue o caminho silenciosamente para aqueles que quiserem segui-lo nessa jornada. Impatience foi para o início da trilha. Parou de apressar aqueles mais lentos e agora se coloca lá entre os últimos, incentivando-os a manterem os seus passos. Então, eu vou pedir que nesse momento vocês recontem essa história para vocês, sentindo quem desses viajantes ou quais desses viajantes fala para vocês. Rapidamente, recontem a história e pensem que parte da história vocês ficaram. Que parte da história prendeu vocês? Isso aí, normalmente, enquanto eu estou contando, vocês já estão sentindo. Uns minutinhos, bem rapidinho, para vocês recontarem. Compartilhar, então, a tela do próximo passo. Aqui. O que vocês vão fazer? A partir deste diagrama, vocês vão identificar quais são as essências que hoje ocupam o maior espaço nessa travessia da floresta de vocês. Vocês não precisam seguir exatamente este desenho, mas o que eu quero que vocês façam? Aquela essência que ocupa um espaço maior vai estar no círculo maior. Aquela essência que ocupou um espaço menor na travessia da floresta vai estar neste círculo menor. Eu quero que vocês vão fazendo uma espécie de um mapa emocional dessas 16 essências nesse caminho. Só lembrando que este conto o Dr. Bá escreveu em 1934. E vocês percebam que aqui não tem o Vine, o Olive e o Wild Oat, que foram os 3 últimos dos 7 auxiliares. E aqui percebam que os 12 curadores são 12 caminhos de alma, enquanto os auxiliares são comportamentos crônicos que nos impedem, muitas vezes, de reconhecer um caminho da nossa alma que precisa de auxílio, tá bom? Tudo certo? Entenderam bem? Então, vou dar uns minutinhos aqui para vocês, para nós seguirmos para a próxima etapa. Então, agora, feito o nosso diagrama, né? Qual é a ideia do nosso diagrama? É que vocês tenham um mapa, né? Esse diagrama a gente usa muito na Soulcology com o objetivo de reconhecer as nossas partes, né? Por exemplo, o meu eu criança, o meu eu julgador, o meu eu professora, e depois nós vamos fazendo cartas para este eu, tá? Então, feito esse diagrama, eu gostaria que vocês escolhessem uma das essências, que não necessariamente precisa ser a maior, tá? Mas a essência que vier, que chamar por vocês, recebam e aceitem esse chamado da alma, tá?
Então, com base nesse diagrama, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a nossa carta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quem tem cartão de Soul College vai pegar o seu cartão. Quem não tem ainda o seu cartão vai pegar a folha de ofício, tá? O que vocês vão fazer? Agora a gente vai para aquela etapa de seleção das imagens, recorte e colagem, tá? E aí eu quero mostrar para vocês assim, ó, nós temos duas opções de trabalho. Por exemplo, vocês vão escolher uma imagem principal, que vai ser o netter de vocês, tá? Depois que a gente monta a carta, a gente coloca elas num saquinho, assim, de autoadesivo para fechar, para dar esse acabamento nela, tá? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o netter, que vai ser a figura principal de vocês, e vão perguntar para esse netter aonde que você quer morar, né? Vocês podem usar folhas de uma cor só, né? Como essas aqui, por exemplo, onde eu usei um papel, uma cor só de fundo, mas também tem essa aqui, ó, que eu fiz para o Dr. Bá, uma das tantas que eu fiz em homenagem ao Dr. Bá, que percebam que o meu fundo é uma floresta. Vocês estão vendo? Que o meu fundo é uma floresta? Não tem problema. O importante é que tenha um fundo. E um néter, que é a imagem principal, tá? Vocês vão tentar achar a imagem certa. Vocês vão querer achar a imagem especial. Vocês vão ver que a imagem vai escolher vocês e não resistam a ela. E vocês não vão entender o que está acontecendo ali. E vocês vão tentar fazer a carta no controle, né? Porque e aqui é a magia da Soul College. Foi por isso que a Soul College foi tão importante na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito racional. Tudo eu queria classificar, enquadrar, colocar numa caixinha e achar o lugar certo na prateleira. Só que a vida não é assim. E eu aprendi isso com a Soul College. Aprendi a ouvir a minha alma, aprendi a ouvir os meus desejos, aprendi a ouvir essas partes, né? Que moram em mim. Então, hoje vocês vão ter essa experiência, tá? Então, se entreguem para o chamado. Mesmo que vocês não entendam por que vocês estão colocando, por que vocês escolheram aquela imagem, por que vocês estão colocando ela naquele fundo, por que vocês estão querendo colocar aquela imagem auxiliar. O que eu peço agora é confiem, me deem um voto de confiança para esse trabalho, mas principalmente deem um voto de confiança para essa parte invisível de vocês, que a partir de agora vai assumir o controle do trabalho, ok? Agora é o momento em que eu convido vocês, depois de terem feito as suas cartas, olharem para elas, conectarem e percebam que ali existe uma mensagem. E vocês não precisam classificar, vocês não precisam racionalizar, somente se permitam sentir o que essa imagem, o que este cartão quer te contar. E talvez a forma que vocês consigam fazer isso é dizendo para si mesmo: eu sou alguém que, e deixe que a carta siga falando. Só olhem, conectem, né? Peguem a carta de vocês e digam. Conectem, olhem, sintam as imagens, sintam o que essas imagens querem dizer para vocês. E comecem assim: eu sou alguém que. Então, eu quero me despedir agradecendo a tua presença aqui comigo. Foi uma delícia a gente ter compartilhado esse passeio pelo jardim do Dr. Bá, poder fazer isso, né, através da Soul College, ouvindo a voz da nossa alma,
É algo para mim muito especial. E vou te deixar aqui um convite. Nós estamos com as inscrições do curso de Soulcology aberto. E se tu gostaria de entender, de vivenciar um pouquinho mais dessa metodologia, é só clicar no link aqui embaixo e buscar mais informações. Um grande beijo iluminado na tua alma. Até breve.